Primeiro jogo da seleção brasileira nesses últimos amistosos e o Brasil perde para a França 2-1. É um jogo para mim foi um jogo feio. No primeiro tempo foi um jogo feio, um jogo ruim e deu uma melhorada no segundo tempo depois que entrou alguns jogadores, né? A gente fazendo uma visão do jogo, começando pela arbitragem, né? A arbitragem ruim demais, deixou de dar bastante falta pro Brasil. O juiz fraco para um jogo de Brasil e França. E o time do primeiro tempo, o Vini Júnior, eu não sei, o Vini Júnior ele tem a mesma jogada o jogo inteirinho aquela mesma jogada, que ele vai na esquerda, se ele não consegue manter a jogada, ele dá a virada para a esquerda, volta e nada, mas não é que ele é ruim, é que ele não consegue, é o jogo inteiro, 90 minutos fazendo a mesma jogada. Não dá certo agora, ele vai lá, passa de novo, na próxima jogada ele faz a mesma jogada de novo. Então a gente vai vendo por os jogadores que a gente acha, né? A gente vê esses jogos amistosos e vai vendo os jogadores que acha que vai para a Copa, né? O Brasil tava perdido, né? Tava meio perdido, não sabia o que fazer. Pegava a bola, não sabia o que fazer, não sabia se eles chutavam, se eles voltavam a bola, se eles queriam tentar fazer uma tabelinha e aí acabava perdendo a bola. Então o Brasil, com essas peças que tem aqui, com esses jogadores, Douglas Santos, fraco. Espero que o Cancelotti esteja vendo não, né? Que ele tenha notado que é fraco, Douglas Santos fraco. Pra mim não tinha que nem tá aí. Esse Andrei Santos também nada, fraquíssimo demais. Ruim de bola, ruim. O meio ruim. 1000 vezes o Marcos Antônio ali fazendo esse meio na seleção do que esse Andrei Santos. Não tem como. Vamos deixar o goleiro por último, né? O Matheus Cunha até que apareceu em algumas jogadas, conseguiu dar chute a gol, né, no começo, onde o jogo estava mais difícil. Ele apareceu um pouco. Jogador regular, né? O Rafinha é o jeito dele, né? Batalhador, lutador. Não teve grandes momentos também e acabou, acho que, pedindo para sair, né? Teve que sair. O João Pedro, quando entrou, não. Sim, né? É difícil, ele não conseguiu mostrar um bom futebol. Eu acho que teve alguns momentos ali que ele meio que não tava dando o 100% dele do futebol, né? Então acabou não mostrando muito, mas é um jogador de regular para baixo. Nesse jogo, né? Possa ser que nos próximos ele melhore, né? Teve o Casemiro, jogou muito bem. O Casemiro, eu acredito que já tá, né? O Casemiro já tem jogador aqui que a gente já sabe que já tá na convocação final, né, para a Copa do Mundo. Mas ele jogou muito bem. O jogo mudou, para mim o jogo mudou quando o Luiz Henrique entrou. Rapaz, o jogador bom, Luiz Henrique é um jogador bom, jogador que vai para cima, ele não tem medo, ele vai, pode ser quem for que estiver lá jogando contra ele vai para cima, ele luta, ele vai até o final, perde a bola, ele recupera a bola e é um jogador importantíssimo para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo. Jogador muito bom. Tanto que deu assistência pro Bremer, né? O Bremer tá aparecendo aí e foi uma escolha muito boa da seleção brasileira para ele estar entre os convocados, né? Conseguiu fazer o gol, quase que faz um outro gol e jogador que lutou também o tempo todo que estava em campo, lutou, batalhou. E assim, dessa seleção que a gente viu, né? Porque tinha outros jogadores para entrar, mas essa que a gente viu, ele seria um forte candidato para ser para estar na Copa do Mundo. Bremer, Casemiro, né? O Luiz Henrique também, jogador que acredito que vai estar na Copa do Mundo, se não inventarem nada, né? O Vini Júnior é gozado. Eu tava assistindo aqui, ele fazia, claro, sem comparação nenhuma. Mas ele tava fazendo igual a parte do Ferreirinha. Ferreirinha de São Paulo pegava a bola, ia correndo lá, ia lá na lateral, chegava lá embaixo. Em vez de dar o passe, em vez de facilitar, ele queria dar outro drible, fazer uma jogada a mais e acabava perdendo a bola. Ou a jogada que ele fez não dava sentido nenhuma. Então, para mim, o Vini Júnior hoje correu o jogo inteiro, batalhou, lutou,
mas o futebol fraco. Não vi nada não, do Vini Júnior. E a gente pode falar também do Ederson. Falar e ver que o Ederson, para mim, também não é goleiro de seleção. Nem Ederson e nem Alisson. Infelizmente, a gente sabe que eles vão estar. Mas o Ederson é 2 bolas que vai no gol, 2 cavadinhas e ele acaba tomando um gol. Goleiro que tem experiência, né? Goleiro que tem experiência, que joga jogos bons, jogos grandes, tomando 2 gols desse de cavadinha. E o segundo pior ainda, porque o segundo parece que ele foi pegar a bola no pé do jogador e o jogador ele deitou no pé do cara e o cara vai lá e faz o gol. Então eu acho que desses que estão aí, eu acho que o próximo jogo, já que não sei se o Alisson vai estar, que parece que não sei o que acontece com esse Alisson, um goleirozinho ruim, última Copa horrível e sempre titular, né? Então se ele não tiver nos outros próximos jogos aí antes da Copa, em vez do Edson, tinha que testar o Hugo, né? E ver o que acontece. Ver o que acontece. Possa ser que ele se dê bem no gol da seleção. E eu tenho certeza que seria melhor que esse Ederson aqui. Se não inventar, se jogar o feijão com arroz, se tá lá no gol fazendo certinho, se não inventar moda, ele é melhor que o Ederson. E outros jogadores aí, o Gabriel Sara, o pouco que entrou, jogador regular também. Gabriel Sara a gente conhece o futebol dele, ele é um jogador regular, que vai agregar bastante na Copa do Mundo, se for. Né? E os outros jogadores a gente não conseguiu ver. Eu achei que ele ia colocar mais atacante, achei que ele ia mudar um pouco mais, e a gente não conseguiu ver. Achei que o Endrick ia entrar e ele deixou pro próximo jogo. Então vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser o próximo jogo. Eu acho que ele vai manter a base. Se ele manter a base ou se ele já começar com esse time que tem o Luiz Henrique, que tem o Bremer, que tem o Rafinha, acredito que vai entrar, né? Ele só, acho que no lugar do João Pedro. O João Pedro, se tiver que jogar, ele tem que ser um pouco mais treinado, né? Um pouco mais conversado, treinado, para entrar mais ligado no jogo. E é isso aí, vamos ver o que espera aí. Mas é um primeiro tempo ridículo, do Brasil, ridículo. E no segundo tempo, quase consegue empatar por mais de uma vez. Claro, teve a expulsão do jogador da França, mas eu acredito que foi só faltou um golzinho no final para ser um jogaço. E no final do jogo, a torcida ainda vaiou o time do Brasil. Né? Então acho que eles esperavam um pouco mais. Foi com contra a França, né? A França então, é um time muito bom. E eu pensei que ia ser um pouquinho mais difícil para o Brasil. Tanto que se continuasse o mesmo time do primeiro tempo, o Brasil ia passar vergonha, ia tomar era mais gol. Né? Se a bola vai no gol, é gol. Então, o segundo tempo do Brasil, se tivesse que escolher um time para manter, para jogar o próximo jogo, seria o segundo tempo do Brasil com esse time. Beleza? Se inscreve no canal Sangue Tricolor Oficial. A gente vai estar fazendo live, a gente vai estar trocando uma ideia desses momentos do jogo do Brasil. A gente vai estar fazendo o pré-jogo do Brasil, o pós-jogo, e vamos estar trocando uma ideia aí. Beleza? Todos os jogos do Brasil, antes da Copa do Mundo, e nos jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo. Beleza? Vamos seguir no firme aí, vamos apoiar a Seleção Brasileira. E só mais uma coisa sobre o Neymar, né, que a torcida gritou Neymar. Na verdade, seria eles gritam porque o time tá ruim. O time tava ruim, aí é uma forma de falar contra, de falar mal da seleção, eles pegam e chamam o Neymar. E eu queria saber de vocês aí, vocês acham que do time que o Brasil jogou hoje, o primeiro tempo, o segundo tempo eu acho que ele não conseguiria acompanhar não, mas o primeiro tempo do Brasil, se o Neymar tivesse para entrar, se ele tivesse entrado como titular e no primeiro tempo, ele mudaria alguma coisa? Ele conseguiria jogar, conseguiria mostrar o futebol dele? Ou o Neymar não tem jeito, pode esquecer o Neymar e bola pra frente, que a gente tem outros jogadores. Comenta aí nos comentários pra gente saber aí, trocar uma ideia, beleza? Valeu, obrigado.